A, a ideia de trabalhar essa parte de educação surgiu porque na minha antiga universidade eu trabalhava com sustentabilidade. E aí eu cheguei aqui na UFCAT e percebi que o pessoal trabalhava com robótica, o professor Fernando trabalha com a robótica educacional, e eu me interessei, né? Falei, que coisa interessante, né? Interessante. Porém, quando eu fui ver o preço dos kits lá, né, que se utilizam para trabalhar robótica educacional, eu assustei, que era 3.000, 3.500 um kit Lego. Aí eu falei, nossa, gente, trabalhar isso aí eu acho que é só para escola, e assim, eu sempre gosto de trabalhar com escola pública, porque eu vim de escola pública, minha vida toda foi escola pública, então as escolas públicas assim, algo que eu gosto de trabalhar. E aí, pensei, eu tenho a questão de entender um pouco de sustentabilidade, eu trabalhei um projeto em 4 anos, aí pensei, por que eu não tento fazer uma robótica aí assim, mais em conta? E aí fui discutindo, né, o Vasto, que vocês devem conhecer, me apresentou pela primeira vez o Arduino, que é um projeto bem barato, já barateia bastante os projetos de robótica, mas eu queria mais e fui seguindo na linha, e hoje eu estou trabalhando com essa robótica assim, livre, né, que a gente fala, sustentável, e aí eu estou trabalhando até com placas, tentando aí reprogramar microcontroladores para a gente colocar nos nossos projetos. Então, essa é um pouco da história, da minha história, aí, de trabalhar essa robótica sustentável. Pessoal, tem desvantagem nisso. Nessa robótica sustentável, ela tem um pouco de desvantagem. Qual que é a desvantagem? A vantagem é o custo, né? Como já falei para vocês. A desvantagem é porque é muito mais difícil você montar um carrinho utilizando sucatas, né? Vamos dizer assim, lixo, que você montar um carrinho utilizando um Lego. O Lego você monta em uma aula, né? Você faz a apresentação, faz a montagem, os meninos aplicam a matemática em uma aula. Essa que a gente faz, não. Então, isso é uma desvantagem. Porém, e outra desvantagem é o material, a Lego, ela já tem um material didático de aplicar matemática, essa robótica livre, não. Então, essa segunda desvantagem a gente pode atacar, que é o que a gente está fazendo. A gente está construindo um material didático. A gente quer fazer um robô com custo, vamos dizer, zero, porque tem as questões de solda, essas coisas que acabam com o custo não é zero. Mas você não compra equipamento nenhum. É claro que não tem material didático, a gente está produzindo esse material. E é isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu esqueci de perguntar, Helder, qual o tempo que eu tenho? A gente entre 1 hora e 20, para dar um tempinho para os meninos fazer perguntas. Tá bom, então. Então, vou apresentar aqui minha tela. Eu já vou iniciar, pessoal, mostrando um vídeo desse seguidor de linha, que foi o que eu consegui mais rápido. Ele é um seguidor de linha sem programação, sem microcontrolador, e foi o que eu consegui a velocidade mais rápida, foi nesse vídeo aqui, bem mais rápido do artigo que a gente recentemente foi aceito para publicação. Deixa eu... Eita, vou achar o vídeo aqui, pessoal. O vídeo estava aqui, ele de repente sumiu. Então, essa velocidade aí foi a que eu consegui com mais rapidez. Essa aí, ó. Ele é um carrinho autônomo, né? Ele segue essa linha aí, utilizando sensores, que eu vou explicar na aula de hoje, e transistor. Ele não tem programação. Então, tem umas luzinhas aí no fundo, atrás dele, que eu coloquei depois, mas a ideia central é essa. Ele seguir linha. Ele está aqui, deixa eu colocar minha apresentação aqui. Eu não sei se vocês estão vendo o meu vídeo, mas aqui está o carrinho. Aí a Elda vai dando aí
Aí, me respondendo aí, Hélida, vocês estão vendo o vídeo? Um pedaço dele dá para ver. Aí dá para ver Só um melhor. pedaço? Aí, agora deu para ver. Então, esse é o segundo, viu, gente? A gente fez um primeiro. Esse carrinho aqui, pessoal, Daniel, o que você comprou aqui nesse carrinho? Comprei a solda para fazer ele. Até os fios você utilizou? Até os fios eu reutilizei. Aqui vocês podem ver que é um rolon labial, né? De passar no lábio, cacau. Esses DVDs aqui, acho que foi a grande sacada aí da ideia, foi utilizar esses DVDs de computador. Então, lá no Alficate mesmo, a gente tem a possibilidade de ganhar vários computadores com DVDs desse para reutilizar nesse projeto. Então, é muito fácil. Isso aqui pode ser DVD de computador. Esse motor e essa engrenagem é que tira a gaveta para você colocar o CD. Tanto DVD de computador como DVD de casa. E isso, gente, esses DVD de casa você acha na rua. Às vezes eu passo, eu vejo na calçada e começo a pegar lá no Alficate, tem milhares dele. Milhares não, né? Mas tem uns 20 lá. Uns 20 DVD. E aí tem outras coisas aqui, né? Os fios, fiozinho que acha mesmo, as rodinhas são de chinelo, presa na engrenagem. Aqui em cima são 2 transistores TV de tubo Philips. Ela tem 2 transistores NPN BD135. Tem os potenciômetros também de uma TV de tubo, acho que é da mesma Philips. Esse conector aqui é de uma bateria, foi até a Hélida que tirou lá no dia lá, e ela ficou com medo de explodir. Então, o sensorzinho aqui de leitura, que é o LDR, eu tirei de câmera, tá aqui, ó, são de câmeras. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo, Hélida? Hélida. Tá, eu esqueço que eu fechei meu microfone, tá vendo, sim. Me ajuda aí, que senão eu me perco aqui. Então, é um carrinho, pessoal, totalmente, vamos dizer, sustentável. Ele não tem, aqui nada foi compro aqui para fazer esse carrinho, a não ser a solda, os pinos de solda. Até os parafusos eu tiro do mesmo DVD, que os parafusos que eu fixei aqui, eu tirei do mesmo DVD que eu tirei essas 2 engrenagens. Então, esse é o carrinho que eu vou falar para vocês hoje. Depois eu vou falar o que a gente está fazendo atualmente. Beleza, vamos seguir então. Então, tá aí o carrinho na tela de vocês, né? E aí o projeto é o Robomate. A nossa ideia... Gente, a ideia nossa aqui não é estudar eletrônica, né? Ser especialista em eletrônica, mas é o quê? É aplicar matemática utilizando esse mundo tecnológico. Nesse mundo tecnológico. Então, a gente vê a matemática, levar lá para os meninos e mostrar para eles, ó, no ensino médio, ensino fundamental, quão importante é a matemática na tecnologia, para eles se interessarem em matemática e para vir fazer também o curso, excelentes cursos, né, que é o matemática industrial e engenharia, engenharia mecatrônica, que, assim, gente, esses 2 cursos são cursos fundamentais, porque hoje tudo, você tem tecnologia, microcontroladores, então, a nossa ideia é essa, divulgar a matemática e também fazer esse interesse os alunos virem estudar os nossos 2 cursos aí, que são muito importantes, eu acho, no futuro, nas futuras gerações aí. Beleza, vamos seguir então. Então, esse é o segundo carrinho que eu já mostrei para vocês aqui. E esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro carrinho. Esse primeiro carrinho aqui, ó, até a Hélida ajudou na montagem. A primeira coisa que a gente tentou, gente, é ligar os motores direto na roda. Então, a gente pegou e ligou o motor, tirou o motorzinho lá e ligou direto na roda. O que aconteceu? O carrinho ficou muito rápido. Às vezes, você tinha que até ajudar a empurrar ele para ele sair do local. E impreciso. Ele não seguia a linha. Porque os motores eram muito rápidos e fracos. Aí, então a ideia nossa não dava certo de fazer esse seguidor de linha. Lembrando, gente, que essa ideia foi tirada de um vídeo do Manual do Mundo. Quem gosta de tecnologia aí segue muito o Manual do Mundo lá. E lá eles falam que vão construir um carrinho com coisas que tem em casa, mas se você for somar o que eles
eles gastam lá, eu mais a Hélida fizemos essa conta, é R$ 150. Porque eles falam, é coisas de casa, mas tem um motorzinho que você tem que comprar. Tem um transistor que você tem que comprar. E aí a gente fez a lista, R$ 150 com frete. Então, a nossa ideia era construir um robô, um carrinho que não tinha custo nenhum e vem a matemática, porque lá também eles não estudam a matemática que está envolvida. E aí eu mais a Hélida colocamos o motor direto na roda, né? Mas uma falha, porque o carrinho tinha que empurrar ele. Quando ele saía doido e não seguia a linha. Aí falei, ai, ai, ai. Mas aí teve essa ideia dessas engrenagens, que eu acho que foi uma das grandes ideias desse artigo, e aí funcionou bem. Além disso, lá o pessoal usa só um tipo de transistor, que é o tipo 120, que é um NPN. Ah, e aí, para nós, não servia, porque a gente quer coisa de sucata. Coisa de sucata, você não pode ir lá escolher, eu quero um tipo 120. Você chega lá na TV Philips, tem um BD 135, você tem que se virar com esse BD 135, a não ser que você compre. Então, a nossa ideia era ampliar esse mundo de transistor. Então, esse carrinho aí, gente, você consegue fazer ele com NPN, PNP, que são os bipolares, transistores bipolares. Você pode fazer eles com os unipolares, MOSFET. Então, esse carrinho você consegue fazer ele com qualquer tipo de transistor. Basta fazer uma mudança no circuito. Então, são esses dois carrinhos aí que a gente iniciou. Esse primeiro, que está aqui embaixo, então vem esse potenciômetro aqui, ó, esse aqui é daqueles potenciômetros de rádio antigo. Esse rádio, gente, eu achei na rua, jogado, molhado lá em Catalão, né? O povo me vê pegando lixo, deve pensar, esse cara é doido. Então, eu peguei esse rádio e aí tinha esses dois potenciômetros e coloquei nesse carrinho aqui. Então, a ideia é essa. Vamos seguir aqui, então. Então, queremos construir uma AGV reutilizando circuitos eletrônicos de sucata, já falei isso, né? Produzindo veículos com zero de custo, 0% de custo, é claro, tem algum custo, mas é bem baixo, tornando acessível a robótica educacional, tornando acessível, né, a robótica educacional nas escolas públicas. Essa é a nossa ideia. Dar às escolas públicas oportunidade de fazer robótica, de aprender eletrônica, de aprender programação, de aprender todas as coisas, sem muito custo. Então, isso é a alma do nosso projeto. Aí o carrinho, como eu já falei, o segundo também já falei. Aí, pessoal, a primeira coisa que a gente começa é a matemática no sistema de engrenagem. Vou falar matemática porque é o meu interesse, né? Além de ser sustentável, é trabalhar matemática. Como eu falei para vocês, motores direto ligados na roda, não funcionou. Começamos a analisar. A primeira coisa que você verifica é o comprimento de arco de uma circunferência. Então, a gente vai analisar a matemática que tem nessa engrenagem. Por que ela funciona no carrinho? Comprimento de arco de uma circunferência, todos nós sabemos que é 2πr, onde o R é o raio da circunferência. Se você olha uma roda, se você abrisse essa roda num plano, né, cortasse ali, abrisse, pichasse a rodinha lá, isso é o comprimento. Comprimento de arco ou se não você pôr a roda e dar uma volta nela, né? Se você marcar no plano e dar uma volta, esse tamanho é o que a gente chama de comprimento de uma circunferência. Isso é medido como? 2π e o R é o raio da roda. Então, isso é bem conhecido aí por todos. Então, a gente utiliza vários motores, como eu falei para vocês, a gente não pode escolher, porque você está usando sucata. Você não está lá e comprando, eu quero um motor 3 volts. Não, você pode aparecer 3 volts, pode aparecer 5,9 volts, que são os mais comuns. Então, aí tem um motor aí que eu utilizei para fazer essa apresentação, que não foi o que nós utilizamos no carrinho, mas para a apresentação foi esse aí. Acho que ele é 5,9 volts, esse RF300C aí. E aí, pessoal, a gente mediu essa polia que está presa no motor. Essa polia ela tem raio 0,27 centímetros. Então, qual que é o comprimento de arco dessa polia? Aí é só você fazer, né? 2π vezes 0,27 dá 1,69 centímetros. Então, se você rodar ela
no plano, uma volta você vai andar 1,69 centímetros. Vou pegar meu celular aqui para eu ficar esperto com a hora. Com o raio, se você pegar a polia 2, que é a que está presa, a polia 1, com um elástico, e medir aqui, você vai ver também, nesse caso, que deu 0,9. Então, a mesma coisa, uma volta da polia 2, você o comprimento de arco é 5,65. Se você der uma volta nessa polia ela no chão, você vai andar 5,65 centímetros. Então, essas duas engrenagens fazem parte lá da nossa engrenagem do carrinho, que é a engrenagem de tirar aquele né, para você colocar o CD no computador ou DVD, e assim vai. Aí, pessoal, tem uma relação de giro da polia 1 com respeito à polia 2. Eu até coloquei aqui, mas eu gosto de fazer assim, ó. Você tem que a polia 1, em uma volta, anda isso aqui, a polia 2, isso. Então, quanto que eu tenho que multiplicar esse valor para eu ter o valor, o tamanho que a polia 2 anda? É só você fazer essa continha aqui, ó. X vezes esse tem que dar o tamanho desse. E aí você vê essa relação aqui, ó. Então, quantas voltas a polia 1 tem que dar para dar uma volta da polia 2? É esse valor aqui, ó. 5,65 dividido por 1,69. Ou seja, né, pega o valor da polia 2 e divide pelo o valor de comprimento de arco da polia 1. Que eu acho que dá 3,34, né? Tá aqui o resultado. Então, isso, gente, tem uma função associada. E a mesma coisa, você pode ver o giro de P1 com respeito a P2, que é isso aqui, ó, 0,3, né? Então, quando a P1 dá um giro, a P2 dá 0,3 voltas. Ou seja, dá um terço, né, de volta. Isso tem uma função associada, pessoal. Uma função F1 que, se você jogar aqui o tanto de volta do P1, você vai ter o tanto de volta do P2. Então, aí trabalha a função linear, que, como eu falei, né, a gente quer ver a matemática por trás da tecnologia. E aí eu vou fazer a mesma coisa com a polia 2 e a engrenagem 1. Eu não vou fazer as contas, mas porque é análogo, mas a polia 2 ela tem uma outras engrenagens, aqui 14 engrenagens nela presa, que tá escondida aqui na foto, viu, gente? Aqui na foto ela tá embaixo, aqui ela tá na parte de baixo aqui, ó. E aí esses 14 dentes estão presos nessa engrenagem aqui, ó. E se você fizer a mesma conta de relação, você vai chegar que para que os giros de E1 com respeito a E2, ou seja, a cada giro de P2, E1 gira 0,22 vezes. Então, se P2 der uma volta, E1 dá 0,22 vezes de volta, né? Então, é o mesmo raciocínio. E aí, pessoal, isso tem uma relação entre P1, que está presa ao motor, e E1, e a engrenagem E1 que eu vou prender na roda, que é uma composição de função. Então, cada volta de P1, que vai estar no motor, eu vou ter uma relação de volta com o E1, que vai ser a roda, que é isso aqui, ó. Então, isso aí é fantástico. Por quê? Você sabe o RPM do motor com respeito ao RPM da roda. Ou o RPM da roda com respeito ao RPM do motor. Opa, que legal, hein? Então, você tem uma relação de RPM entre as duas, o motor e a roda. Sim. Então, isso aí é fantástico. Então, aqui, ó, essa figura, eu estou falando assim, ó, cada volta dessa P1, que está preso no motor, ou seja, cada volta do motor, você tem uma volta da engrenagem 1, dado por essa relação. Então, uma volta do P1, você tem que multiplicar, dá 0,0654 aqui, né? Volta da roda. Então, você tem RPM do motor com respeito ao RPM da roda, ou RPM da roda com respeito ao RPM do motor.
Ah, eu sei o datasheet do danado do motor, né? Isso é na internet, né? Você acha os datasheets, que é as folhas de dado dos motores. Esse motorzinho do slide, ele é 3.520 RPM em atrito. Opa, então quanto que vai ser o RPM da minha roda? 230. Então, esse motorzinho, RPM é rotação por minuto, viu, gente? 3.520 rotação por minuto, que ele dá giros por minuto, a roda vai dar 230 giros por minuto. Ô, Daniel, perdeu velocidade? Perdeu. Mas se perdeu velocidade, qual que é o interessante? Eu esqueci de falar para vocês que a nossa ideia é fazer um carrinho de corrida, então está perdendo velocidade, né? Por que que isso é interessante? Porque o motor está bem mais rápido que a roda. Aqui você pode fazer da roda com o motor, que tem uma inversa de função, mas é idem. Percebemos que há perda na velocidade da roda com respeito à do motor. Por que então utilizarmos engrenagens? A gente quer velocidade, a gente quer trabalhar a velocidade lá na escola. Perdeu velocidade, mas ganhou força, né? Para obtermos força. Foi utilizado essas engrenagens de DVD para obter potência e gerar força para o AGV fazer o deslocamento no percurso. Aí, gente, tem algumas formas que eu vou usar aqui para chegar ao torque, para a gente ver. Pessoal, é claro que eu não sou especialista nisso. Se vocês verem algo aí, pode depois me chamar a atenção aí, viu? Ó, sabemos que potência é igual a torque, velocidade angular. E velocidade é igual a raio vezes velocidade angular. Com essas fórmulas, eu consigo verificar o torque do motor com respeito, o torque da roda com respeito ao motor. Então, eu verifico o quanto de força eu vou ganhar, quantas vezes mais forte vai ficar a roda. E aí é só fazer as continhas, né, gente? Só você substituir, por exemplo, aqui eu tenho a polia 1 com a polia 2, que está presa a uma correia. Aí eu suponho que essa correia não deslize, viu, gente? Se eu substituir nessas fórmulas e fazer esses cálculos, eu acho que eu não vou fazer, porque senão talvez eu demore um pouco, eu quero ir lá para a parte do circuito. Eu vou ganhar isso aqui, gente, eu vou ganhar 15,26 de força. Então, a roda vai ser 15,26. Gente, interessante, quando você trabalha isso na escola, eu trabalhei isso num curso de licenciatura lá em Sergipe, os meninos põem a mão nas engrenagens e percebem realmente que a força é muito maior. E para isso que serve a engrenagem, né, gente? Você quer, eu quero pôr um motor muito forte no meu carro e não quero usar engrenagem. Você vai gastar muito combustível. Então, a engrenagem é para isso. Você ganha força e às vezes perde velocidade. Mas isso é interessante, né? Você põe uma primeira no carro, você quer subir uma ladeira. Então, você ganha força e perde velocidade. Mas vamos lá para a parte do circuito, que é a parte que a gente... Então, tá aí, né? Então, o nosso carrinho funcionou bem com essas engrenagens de DVD. Gente, aqui você pega a engrenagem lá e corta. Tudo é lá da engrenagem DVD. Eu não fiz nenhuma montagem aqui. Vem aqui e fixa a rodinha aqui, né? Ó, tanto que é simples aqui, ó. Você vem, cola com super cola. Não sei se vocês estão vendo meu vídeo. Cola com super cola aqui, acabou. Isso aqui é um carrinho, seguidor de linha, controle remoto, o que você quiser aí. Então, a gente faz a colagem da rodinha aqui. Eu tenho uma foto de ter colocado aqui. Qual que é a ideia do movimento desse carrinho, gente, desse carrinho autônomo? É seguir essa linha preta. Como que ele faz isso? Ele usa esse carinha aqui, ó, o LDR. Esse LDR é um resistor com luz. O que é um resistor com luz? Vê mais luz, deixa passar mais corrente. Fica mais escuro, deixa passar menos corrente. Então, quando ele vê a linha preta, ele manda menos corrente lá para o transistor. Quando ele vê a linha branca, ele manda mais corrente. Com isso, o motor ele corrige o movimento. Então, pisou na linha preta, esse motor aqui fica mais lento, aí no meu vídeo, estou mostrando, e esse aqui fica mais rápido. Então, aí ele corrige esse movimento. É assim que esse carrinho funciona, é usando esse LDR aí. Esse sensor. Daniel, onde tem esse sensor? Vocês olharem no meu vídeo,
Aqui, ó, isso aqui é um de câmera, mas lá no FG tem muito deles, viu, gente? Naqueles para acender luz, né? Não, relé fotovoltaico. Lá no FG tem vários dele, até estragados também. Então, esse sensorzinho LDR ele é muito utilizado em câmeras de segurança para acender os LEDs infravermelhos, nesses para acender luz à noite. Então, você acha aí com facilidade. Gente, o circuito é esse aqui, ó. Vamos pensar um pouco. Você tem um circuito do LED, que é para dar luz para o sensor fazer a leitura, porque às vezes está num lugar escuro. Você tem um circuito do LDR e o potenciômetro. Esse potenciômetro que é desnecessário, viu, gente? Você podia fazer esse circuito direto aqui, ó, na base do transistor e eliminar esse potenciômetro. A gente não faz isso porque um potenciômetro de baixa potência, por exemplo, os BCs, que são os potenciômetros bem pequenininhos, eles queimam. Então, por isso que a gente deixa esse potenciômetro aqui. Depois nós vamos falar desse circuito aqui. E o terceiro circuito é o circuito do motor e o transistor. Então, é assim, ó. Aqui tem uma corrente aqui passando nesse segundo circuito. Quando o LDR vê a linha preta, a corrente aqui, corrente tensão, diminui aqui. E o transistor diminui a corrente na base do transistor. E depois nós vamos ver que quem libera a passagem de corrente nessa linha amarela aqui para a linha preta é o que chega na base do transistor. Depois eu vou explicar para vocês como funciona o transistor e a gente volta aqui para entender melhor. Então, aqui tem uma corrente. Esse transistor vê essa corrente que está passando nesse segundo circuito, e a partir dessa corrente que ele vê, ele abre ou fecha a corrente de tensão para o motor. E aí o motor, é claro, funciona ou para. Então, essa é a ideia, é a alma desse circuito, né, do carrinho. Aí tem umas grandezas, eu vou passar bem rapidinho, que eu acho que vocês já estão conhecendo bem isso aí, que é a tensão, que quando eu comecei eu ficava bem com dúvida nisso, né? Tensão, que é uma indicação de quanta energia é envolvida no movimento de uma carga elétrica entre dois pontos no espaço. Eu gosto de olhar a tensão como uma coisa que está empurrando a carga elétrica. Então, você tem lá um fio que empurra, né? O fio é cheio de elétrons, né? O nosso corpo tem elétrons também, então, por isso que às vezes a gente toma choque, né? A tensão é tanta que ela desloca os nossos elétrons. Então, a tensão desloca os elétrons, né? Ela faz os elétrons correr, então é o que empurra, né? Como na água, né? Um cano de água é aquela impulsão que vai na água, né? Uma bomba, né? Pressiona a água para ela correr no cano. Então, é essa força, né? Isso é a tensão. A corrente são a carga elétrica mesmo, a quantidade de elétrons, né? E a resistência é a capacidade de um corpo de se opor à passagem de corrente elétrica. Eu queria fazer um teste KL, ela não deixou, eu queria ver qual a resistência do corpo dela, aumentando a tensão que a gente ia passar no corpo dela, mas ela não deixou, meu experimento ia ser bem bacana. Aí eu descobri qual que é a resistência do corpo, né? Mas tudo bem. Então, todo o corpo tem resistência, até o fio, viu, gente? O plástico, tudo tem resistência. É claro que uns têm mais resistência que o outro. E aí, pessoal, tem a famosa lei de Ohm, que faz uma relação entre essas três fórmulas. A tensão, que a gente chama de V, a corrente, que a gente chama de I, e a resistência, que a gente chama de R. A tensão é volts, né? A gente fala volts, às vezes a gente fala voltagem para tensão, mas é errado, viu? Você tem que chamar de tensão mesmo. O I é a corrente, que a gente amperes, a gente fala em ampere, mede em amperes, e R a resistência, que a gente mede em ohms. E aí tem essa relação que é V, tensão, igual a I, que é a corrente, vezes a resistência. Eu gosto de entender essa lei de ohms, olha nessa figura aí, né? A tensão está empurrando os carinhas lá, os amperes, o ampere querendo passar e o ohm está bloqueando o caminho. Então, isso aí, quando eu vejo essa figura aí, eu não esqueço essa fórmula. Então, às vezes a gente está dando aula, a gente precisa dessa fórmula. É simples, é só lembrar dessa figurinha aí.
Matemática nos componentes. Vamos ver um pouquinho aqui, bem rapidinho. Os resistores. Para calcular a resistência de um resistor, aqui de 4 cores, viu, pessoal? Utilizamos a composição de funções. Então, aqui, ó, 10A é uma função linear, B é uma função linear e 2C é uma função exponencial. Às vezes lá na escola os alunos falam, por que eu estou estudando função exponencial? Eu nunca vou utilizar isso na vida. Ó, na resistência aí é um dos exemplos, né? E aí tem a quarta cor, que é a tolerância, que a mais de erro. Aí você conta assim, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. Tem resistor de 5 cores também, mas eu vou trabalhar o de 4. E aí, para cada cor, você tem um número. E esses números você utiliza essa função aqui. Então, aqui, por exemplo, é vermelho, vermelho, marrom. Então, vermelho é 2, vermelho é 2, marrom é 1. Então, você joga aqui. 2, 2, 1. 10 vezes 2, 200, mais 2, 200 e... peraí. 2, 10 vezes 2, 20, né? Olha, 200, então estou longe. 10 vezes 2, 20, mais 2, 22, vezes 10 elevado a 1, que é o marrom, 10, então 22 vezes 10, 222. Então, esse resistor é 222 ohms. 220, né? 220 ohms. Então, pessoal, os resistores são muito pequenos, então por isso que eles escolheram essas cores. Hoje são micros resistores, né? São pequenininhos, eu não consegui trabalhar com eles, mas tenho uma ideia em querer trabalhar com esses bem pequenos. E aí o primeiro desafio, gente, como a gente trabalha com coisas recicláveis, não tem muito como escolher, né? É só ir lá na Eletrosom, lá, me dá uns LEDs aí brancos. Não, a gente vai tirar de sucata. Então, às vezes você pega uma sucata que tem LED vermelho. Então, você tem um circuito lá com a bateria. Eu estou usando bateria aqui, mas podia ser uma pilha. Qual resistor utilizar para o LED? Gente, eu via vídeo sobre isso aqui, eu ficava com tanta dúvida. Mas agora fica bem claro, é isso aí. Eu vou tentar explicar para vocês aqui. Pela lei de Ohms, eu quero saber a resistência do resistor aqui. Pela lei de Ohms, eu sei que a resistência é igual a tensão no resistor sobre a corrente no resistor. Gente, esse circuito aqui é um circuito em série. Circuito em série, a corrente é a mesma. Daniel, explique isso melhor. É só você pensar um cano de água indo de um lugar para o outro, sem divisão. Quando você joga a água ali, a água que está passando num ponto é a mesma água que está passando no outro ponto, porque é o mesmo cano. Então, a corrente aqui é a mesma em todos os componentes. Então, por isso que a corrente do resistor é a corrente do LED. É a mesma corrente. E a tensão no resistor, Daniel, é a mesma? Não. A tensão não é a mesma. Porque todos esses componentes, ele rouba a tensão. Então, quando passa no LED, a tensão fica mais fraca, como se tivesse torneiras, né, em um cano, né? Você vai fechando as torneiras, a pressão da água, né? A tensão é a pressão, então a pressão da água vai diminuindo. Então, pelo teorema de Kirchner, quando você joga uma tensão, que ela tem que ser consumida por todos os componentes. Então, 9 volts. O LED e o resistor tem que consumir tudo, tem que consumir os 9 volts. Então, na verdade, a tensão da fonte de alimentação é a tensão do resistor, mas a tensão do LED. E, por outro lado, né, a tensão do resistor, então, é a diferença. Então, com essa fórmulazinha aqui, gente, ó, qual que é a tensão da fonte de alimentação? 9 volts. Qual que é a tensão do LED? Depende da cor dele. Qual que é a corrente do LED? A corrente do LED é sempre 0,02 amperes. Então, eu tenho um LED vermelho, vou pegar 2 volts. Eu ponho 2 volts aqui, 9 menos 2, 7, dividido por 0,02. Eu tenho um LED branco, é 3 volts. Então, você joga esses 3 volts aí, e aí você consegue a resistência. Isso é uma fórmula matemática também. Então, a tensão ela é distribuída nos componentes em um circuito em série,
e a corrente é a mesma nos componentes, viu, gente? Eu demorei para entender isso aí, mas agora eu entendi bem. Então, aí um exemplo, né? Eu vou pegar um LED branco, que é o que está no carrinho, que é um... Ah, eu esqueci de falar, mas os LED do carrinho é de luz de emergência. Mas você pode pegar luz de mouse. Porque essas luzes de emergência, tira um aí, né? Você consegue uma, tem vários LEDs. Então, quando você faz essa continha, 9 menos 3 sobre 0,02, 300 ohms. Então, se eu fizer um circuitinho assim, né, eu tenho que pôr um 300 ohms aqui, ó, para segurar. Eu acho que esse aqui tá de 220. Ah, não, é porque aqui é laranja, laranja, marrom. 300 mesmo. Não, não é 300, né? Acho que esse desenho do resistor aqui não está correto, não. Para mim aqui é 220 ohms, tudo bem. Mas tinha que ser 300. Mais componentes. Gente, temos o potenciômetro. Daniel, o que é um potenciômetro? É um resistor regulável. Gente, resistor é que segura, que tem resistência, viu? Que dá resistência da corrente. O potenciômetro é um resistor regulável. Você regula. Você vai lá e põe a mãozinha nele lá e põe, deixa passar mais ou menos corrente. E aí temos o transistor, que é um componente muito importante aqui para nós, né? Que o transistor, ele tem 3 canais. A corrente, ela passa do coletor para o emissor, no caso NPN, que é um tipo de transistor, dependendo da corrente que chega na base. Gente, eu gosto de olhar um transistor como uma torneira. Essa parte da base é a parte que você abre ou fecha a torneira. Então, acho que foi até o Marcelo, um dia o Marcelo Stopper que me falou isso, e eu gostei da ideia, e eu falo agora, né, que o transistor, a base, a corrente na base é a torneira que você abre e fecha. O potenciômetro também você podia olhar assim também. Agora, a questão do transistor é que ele é eletrônico. Gente, esse cara aí é a maior invenção que eu acho que o homem já fez, cara. O homem demorou 100 anos para fazer esse cara aí, esse transistor. Porque ele é regulável eletronicamente. A gente agora está fazendo carro em controle remoto, faz uma ponte H usando transistor. É muito bonito ver o funcionamento do transistor, é algo sensacional. E aqui, gente, tem muitas informações aqui por trás. Essa corrente do coletor, ela não é qualquer corrente. Ela é um valor vezes a corrente da base. Então, você sabe, com a datasheet do transistor, a folha de dados que todo componente eletrônico tem, você sabe quem que é a corrente no coletor, a partir do momento que você tem a corrente na base, que é o que a gente chama de ganho. A gente chama, às vezes, de beta, HFE. Isso é o ganho. Então, corrente do IC é igual o ganho, que eu vou chamar de beta, beta vezes B. E você também sabe a corrente do emissor, que é a soma das duas. Então, que é uma lei de Kirchhoff também. Acho que vocês vão estudar bem isso aí, então. E aí você tem as tensões, que eu não vou falar muita coisa, mas a gente fala, né? Tensão de C para E, tensão de C para B, porque a tensão eu não vou precisar tanto. E aí, como eu falei, né? Lá quando você faz a leitura do LDR, você tem corrente, mais corrente ou menos corrente passando aqui, e aí você abre ou fecha a corrente, o transistor, né? Utilizando a corrente que chega na sua base. Eletronicamente. Isso que é o interessante do transistor, gente. Ele é um resistor variável. Pode ver como resistor, né? Mas não é um resistor porque ele, às vezes, deixa passar toda a corrente. Ele é um cara que deixa passar mais ou menos corrente, dependendo da corrente que chega na base. E essa corrente que chega na base, ela é eletrônica, ela não é ajustada pela alguma pessoa. Então, isso que torna o transistor uma ferramenta fundamental. E aí, gente, microcontrolador, processadores, tudo é feito de milhares de transistores. O transistor é o componente mais importante que tem. O pessoal discordar, depois a gente pode até falar sobre isso. Gente, aí, por que usar a matemática no circuito? Porque antes de fazer o carrinho, é preciso testar o circuito. Gente, isso pode gerar custos adicionais. Você vai montar o carrinho lá.
Você vai fazer solda. Aí deu tudo errado. Então você tem que testar. Aí você tem que testar, você tem que ter uma protoboard. Uma protoboard custa R$ 15. Aí você tem que ter um componente lá para pôr pilha, mas esse você vai utilizar no carrinho, né? Mas só a protoboard é R$ 15. Então, a gente quer saber como que usa a matemática para não fazer teste. Para já pegar lá, montar já e a coisa funcionar. É isso que a gente quer. Então, e foi isso que nós fizemos. Então, com análise matemática, podemos gerar os resultados sem um teste prático, produzindo carrinhos sem erros. Isso é interessante, gente. A matemática é uma coisa poderosa, poderosa, poderosa. Até velocidade, eu já sei calcular a velocidade do carrinho sem pôr ele na pista, utilizando teorias matemáticas. A matemática é uma coisa fundamental. Aí, de novo, o circuito, né? Eu quero soldar isso aí lá no carrinho sem ter erro, porque se tiver erro, você tem que tirar a solda e fazer novamente. E para isso, às vezes, se você quiser fazer com teste, testando, você tem que comprar um protoboard, fazer os testes. Vou fazer o teste lá no Proteus lá. Tá. Mas lá, se você errar alguma coisa, a coisa no mundo real é um pouco diferente nesse software aí, viu? A coisa no mundo real, a bateria às vezes não está com a tensão, a corrente certa, então a coisa muda um pouco. Para isso, gente, queremos calcular a relação da corrente do circuito LDR potenciômetro, a corrente que passa ali, que é a corrente que chega na base do transistor, e a tensão do motor, que isso que é o que está em jogo. É a corrente que chega na base, eu quero saber a relação com a tensão do motor. Eu quero saber como que eu tenho que trabalhar essas duas coisas para o carrinho parar ou andar, para ele corrigir, né? Pisou na linha preta, para a roda, está na linha branca, ele corrige. Gente, para isso eu preciso dessa teoria que é a tensão no ponto de nó. Isso é uma coisa bem simplesinha, que se você tem duas resistências e você tem uma tensão, né, indo convencionalmente, né, não usualmente, mas convencionalmente do mais para o menos, você quer saber qual que é a tensão que está passando aqui no meio. Pensar nisso é fácil. Você tem duas torneiras num cano. Você quer saber a tensão que está passando entre elas. Quem está influenciando na tensão que está passando entre elas é a torneira de saída. Porque a torneira de entrada não, né? A tensão já passou. É a de saída. Só um pouquinho, deixa eu desligar esse celular aqui. É a tensão de saída que é importante, né? A tensão entre as duas torneiras. É a de saída, a da entrada já passou. Gente, é a mesma coisa aqui, gente. Mesma coisa. Então, você quer saber a tensão. Você quer saber a tensão que. Pessoal, peraí. Nossa, isso aqui vai atrapalhar. Eu abri para entrar na nossa aula. Você quer saber a tensão que está entre essas duas resistências. Então, é isso. Passou pela primeira, a tensão no meio delas só depende da segunda. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente quer saber a tensão aqui e ela vai depender da resistência da segunda. Isso é chamado teoria do nó. Aí, gente, como esse circuito aqui está em série, aqui é um circuito em série, esquecendo isso aqui, né? Porque aqui divide, né? Aqui dava paralelo, mas eu estou olhando só aqui, ó. Isso é um circuito em série, então você tem isso aqui, ó. A corrente é a mesma, porque a corrente é a água, né? Se você está num cano, a corrente é a mesma que passa em todo esse cano. Aí o Marcelo foi me ensinar fazer essas relações, agora eu fico... A tensão total é a soma das duas tensões, e a resistência total também, a resistência de todo o cano com as duas torneiras, é a soma das duas, né? Claro. Então, eu quero saber quem que é a tensão que está aqui no meio, aqui, ó. Quem que é essa tensão? Então, eu uso a lei de Ohms, né? Ó, vamos lá. A tensão de entrada é toda a resistência vezes a corrente. A corrente é a mesma. Então, a tensão de entrada, né? A tensão da fonte de alimentação, que é a corrente vezes toda a resistência, que é a soma das duas. A tensão de saída é igual a corrente vezes a resistência do segundo. Como eu falei, né, a tensão que está no meio, que é essa tensão de saída,
ela depende só da segunda torneira, onde ela vai passar, né? Porque a primeira já passou já. O que as primeiras segurou lá, já segurou. Então, você tem essa fórmula aí, quando o I é o mesmo, o I aqui é o mesmo, né? Isso é um sistema, gente, sistema de equações lineares aí, ó. O I é o mesmo, você isola ele, você chega nessa formulazinha aqui, ó. Então, tem uma relação entre a tensão de saída, a tensão de entrada e as duas resistências, que é dado por isso aí. No nosso caso, gente, é isso aí, ó. Tensão no potenciômetro é igual a resistência do potenciômetro sobre a resistência do LDR mais a resistência do potenciômetro vezes a tensão na fonte de alimentação. Ah, Daniel, então você tem a tensão do potenciômetro ou do ponto de nó, né, entre os dois com respeito à resistência dos dois e a tensão da fonte de alimentação? Sim, dado por essa expressão aqui. Nosso interesse é calcular a corrente elétrica que ocorre entre o LDR e o potenciômetro. Não é a tensão, é a corrente. Um transistor bipolar, o que abre ele é a corrente, não a tensão. Então, você tem que saber a corrente que está chegando na base do transistor. Aí, gente, a gente tem que usar um teorema, chamado teorema de Thevenin. Vamos explicar o que significa ele, que eu acho que é melhor. Eu quero saber a corrente que está aqui no meio, aqui, ó. Eu já sei a tensão. Ah, Daniel, você sabe a tensão, você sabe a resistência. Não, isso aqui você não sabe porque aqui tem algo aqui, né? Que pode ter mais resistência aqui, então você não sabe. Porque se você sabe a tensão, sabe a resistência, você sabe a corrente, né, gente? Pela lei de Ohms. Mas eu não sei a resistência aqui, ó. E eu quero saber a corrente aqui. Eu sei a tensão, não sei a corrente, não sei a resistência. Então eu quero saber nesse ponto aqui, para eu saber quando que eu vou abrir o transistor ou não. Aí, gente, para esse teorema de Thevenin, ele fala que se você tiver esse circuito aqui em paralelo, né? Desculpa, aqui em série, né? Você está aqui em série, aqui, tirando esse ponto aqui, né? Para você descobrir quem que é a corrente aqui, ó, você tem que fazer o seguinte. Você tem que fazer um curto aqui e olhar esse circuito agora aqui, ó. Perdão, vamos seguir aqui, né? Depois eu explico isso, porque primeiro tem que falar da tensão de Thevenin, que eu vou precisar dela. A tensão de Thevenin é a tensão do ponto de nó aqui, que a gente já calculou, né? É a tensão do potenciômetro aqui, né? Lembrando que aqui está do mais para o menos aqui, viu, gente? Então, a tensão de Thevenin é essa. Aí eu acho que é no próximo slide que vai falar da resistência à corrente de Thevenin. A resistência à corrente Thevenin ocorre quando realizamos um curto na fonte de alimentação e olhamos o circuito em paralelo, a partir do ponto de Thevenin. Então, você dá um curto aqui, você liga o mais com o menos, e aí você olha esse circuito aqui em paralelo, ó, daqui e aqui, ó. E aí, em paralelo, gente, a resistência e a tensão diferem, viu? No circuito em paralelo é assim, ó. Então, é um circuito onde tem nó, né? Onde você tem um cano e ele divide em dois ou em três. Nesse caso, a corrente é a soma das correntes em cada um deles e a tensão é a mesma. Então, é só você pensar assim, ó, você tem um cano, você divide em dois. A pressão da água que está nesses dois canos é a mesma que a pressão que está no cano maior. Então, a tensão é a mesma em um circuito em paralelo. A corrente já é a soma, porque você tem um cano, aí lá dividiu em dois canos. A água que está nesses dois canos se dividiu. Então, na verdade, a água total do primeiro cano dividiu depois em dois, né? Você tem que somar a água desses dois canos, né, que está passando, o fluxo ali da água que está passando, da água que está no cano inicial. Então, para corrente e tensão em circuito em paralelo, muda. Então, em série, corrente é a mesma, tensão é a soma. Em paralelo, a corrente é a soma e a tensão é a mesma. E quem que é a resistência? A resistência em paralelo, se eu usar a lei de Ohm, você chega na resistência. A resistência de um circuito paralelo, você tem que fazer... Você tem um circuito paralelo com dois resistores, a resistência geral, um sobre a resistência geral,
é a 1 sobre a resistência do primeiro, mais 1 sobre a resistência do segundo. Você só usar a lei de ohms, que é fácil. E a resistência aqui de TVNAN, como você está olhando esse circuito em paralelo, é a resistência de paralelo. Então, você tem que... Essa é a resistência de TVNAN. Tem que fazer essa continha aqui, ó. 1 sobre a resistência do LDR sobre 1 mais sobre a resistência do potenciômetro. Aí você faz essa conta e chega nessa expressão aqui. Então, essa é a resistência de TVNAN. Temos a resistência de TVNAN, temos a tensão de TVNAN. Quem que é a corrente na base do transistor? Agora você olha esse circuito aqui em série, porque você tem as coisas de TVNAN aqui, você vai dar as informações em TVNAN, e aí agora você consegue usar, né, como esse circuito está em série, a corrente na base do transistor é a diferença das duas tensões, que você lembra que a tensão aqui em série é a mesma, né? Então, a corrente na base do transistor é a diferença da tensão TVNAN que está entrando aqui com a tensão do VB, tensão do BE, né, da base para o emissor, sobre a resistência TVNAN. Aí você faz esse cálculo, substitui aqui a resistência TVNAN, a tensão TVNAN, que é a tensão do nó lá, que a gente achou, você chega nessa fórmula aqui, ó. Então, gente, aqui, ó, a gente consegue ver quem é a corrente que está chegando aqui, ó, dependendo de quem, ó. Da fonte de alimentação, tensão da fonte de alimentação, resistência do RDR e do potenciômetro, tensão de BE e as resistências do LDR potenciômetro. Lembrando, gente, vocês estão olhando essas fórmulas, nossa, que fórmula feia, porque isso eu estou fazendo um caso geralzão. Se você fizer um caso particular, vai ter números aí, né? Vai ter poucas variáveis. Mas aqui eu estou colocando o caso geral. Gente, aí então você tem o IB, né? Como a gente viu, essa formulazinha aqui simplificando. O IC, gente, é o beta ou HFE vezes o IB. Então, é só você multiplicar essa expressão aqui de cima por HFE. Além disso, o IC você pode usar também como circuito motor, transistor está em série, você pode usar a questão dele estar em série para achar essa relação entre a tensão da fonte de alimentação, a tensão do CE e a resistência do motor. Então, você tem essas formulazinhas aqui, gente. E isso aqui nossa, isso aqui é especial demais, essas 3 equaçõezinhas aí. Então, por que eu estou fazendo isso? Conhecendo o transistor, seu ganho beta, bem como o motor e sua faixa de funcionamento, no datasheet você tem isso, né? É possível delimitar a resistência para o LDR e o potenciômetro que proporcionam o funcionamento dos motores. Além disso, medindo a resistência do LDR com multímetro, então você põe um multímetro lá, põe a faixa, mede com o LDR. Na pista proposta, pode-se delimitar a faixa de resistência do potenciômetro para o funcionamento ou não dos motores. Daniel, mas por que você quer uma faixa de resistência do potenciômetro? Não é só você regular ele? Gente, é porque o potenciômetro é um dos equipamentos mais difíceis de achar de sucata. E resistor não. Então eu quero substituir esse potenciômetro por resistor. Se eu acho essa faixa de funcionamento, eu jogo fora esse potenciômetro e põe um resistor lá no lugar dele. Aí, gente, ó, o exemplo do nosso AGV. BD135, 2 BDs que eu achei na TV Philips. HFE 250, então o IC, né, que é a corrente no coletor, ela tem um ganho de 250, que é a corrente da base, e a fonte de alimentação utilizei 9 volts. Motor de DVD de computador de 5.9 volts, por isso que eu tive que usar 9 volts. A tensão, ele funciona, gente, com a tensão maior que 2.8 volts. Abaixo disso, ele para de funcionar. Mesmo sendo 6 volts, né? Porque ele tem uma faixa onde ele começa a funcionar. Fizemos a leitura da resistência do LDR para o circuito com LED de iluminação de segurança e obtemos isso aqui, gente. Ó. Então, eu fiz essas 3 leituras, aqui era 1 centímetro de altura, linha branca preta, pegando só um pedacinho de linha preta e branca, e pegando lá na linha preta, né, na fita isolante que eu uso. Então, eu fiz essa leitura aí e obtive esses valores aí de resistência para esse LDR com LED aí. Com isso, gente,
qual seria a melhor resistência? Resistor ou potenciômetro para o funcionamento adequado do carrinho? Quero usar as formas matemáticas e falar assim, ó, essa resistência dá certo. Ou essa faixa do resistor dá certo. Se você quiser tirar o resistor e colocar tirar o potenciômetro e colocar um resistor, você pode. Então, eu quero vir aqui, quero eliminar esse potenciômetro, pôr um resistor aqui, ou deixar um potenciômetro. Então, eu quero fazer isso. Aí, gente, eu uso o que eu tenho. Na linha branca, o LDR, ele mede 1000 ohms. Eu medi lá com o multímetro. A tensão do motor para funcionar é maior que 2,8. Então, eu vou usar minhas fórmulas para saber o que eu tenho que ter de resistência lá no potenciômetro para isso funcionar. Aí temos pela terceira equação do sistema que a corrente no coletor, se você jogar, você tem essas duas informações aqui. Vamos voltar lá na terceira equação. Aqui, ó, você tem todas essas informações lá, ó. Você tem a resistência do motor, a resistência do motor é 12 ohms, viu, gente? É sempre esses motorzinhos pequenininhos. Você tem a tensão na fonte de alimentação e você tem a tensão do motor, que é a mesma tensão, viu, gente, do coletor emissor, porque o motor eu estou colocando antes do coletor. Então, essa tensão é a mesma tensão que está passando no motorzinho lá. Opa, peraí, acho que eu estou falando besteira, né? Não, pessoal, estou falando besteira, porque não é a mesma que está em série, né? Não, perdão, desculpa, não é a mesma, não. A tensão do motor com a tensão do CE está aqui, né? Ó, essa relação aqui embaixo, aqui, ó. Porque o motor e o transistor estão em série, a tensão não é a mesma. A tensão do motor é a diferença da tensão da fonte de alimentação menos a tensão do CE. Quase que eu falei besteira. Então, mas aqui você acha a tensão do CE, né? Porque você tem a tensão do motor, tem a tensão da fonte de alimentação, na verdade, a tensão do motor maior, né? Tem que ser maior, aí você tem o CE maior. Você substitui aqui, você acha o IC. Então, é isso que a gente vai fazer lá, né? Aí a gente vai achar o IC. É maior que isso aqui, ó. Com esse C maior que isso aqui, você usa a segunda equação. Então, vamos voltar lá. Você usa a segunda. Você tem o ganho, tem a resistência do LDR que você mediu com o multímetro, você tem o IC, quem que tem que ser maior, você tem a tensão da fonte de alimentação, a tensão do BE, viu, gente, do transistor é 0,7. Ela varia em 0,7. Então, você tem esse número aqui, resistência do LDR, a resistência potenciômetro é a única que vai ficar livre aqui, ó, a variável livre. Aí você acha ela. Olha que coisa legal. Aí, resistência do potenciômetro tem que ser maior que 92 ohms. Fazendo quando o motor para de funcionar, que é menor, né? E lá naquela parte onde o LDR está em cima da linha preta, bem no meio, que é essa medida aqui, você sabe a resistência do potenciômetro. Gente, então nessa faixa aqui, ó, maior que 92 e menor que 266 ohms do potenciômetro, o carrinho funciona. Fora disso, o carrinho para de funcionar. Aí você escolhe qualquer resistor nessa faixa aí, tá beleza. Portanto, é necessário somente a leitura do LDR nas regiões, o que pode facilmente ser simultado com um soft ou com um multímetro e um sistema de LED. Aqui, pessoal, esqueci de citar nosso artigo, né, que está aceito, mas não foi publicado ainda.